graça e a paz do Senhor esteja sobre todos aqui nessa manhã, amém? Privilégio estar com vocês, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho, segundo João, capítulo 21, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 17. Quero falar nessa manhã sobre um tema que envolve todos aqueles que já experimentaram a fé genuína em Jesus, mas que também pode ser um caminho para que você conheça Jesus, caso você ainda não tenha uma vida nova nele. Esse tema, para mim, é muito reconfortante, porque ele revela o quanto eu sou pecador, o quanto eu preciso da graça de Deus, daquela mesma graça que me salvou, como eu preciso dela para viver. Então nós vamos falar nessa manhã sobre renovação espiritual. Essa obra de Deus de nos reaquecer, de trazer o nosso coração de volta para Ele, tantas vezes quanto nós precisamos na história das nossas vidas. João capítulo 21, do verso 1 ao verso 17, a palavra de Deus diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 dos outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Vamos orar? Pai, aplica esta palavra ao nosso coração. Visita, ó Deus, aqueles esconderijos mais profundos da nossa alma, onde às vezes tentamos esconder quem somos, o que necessitamos, onde guardamos, ó Deus, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas escolhas mais profundas, que a Tua palavra, que é poderosa, possa, ó Deus, tocar nessas questões e nesses lugares mais profundos do nosso ser. E que isso, ó Deus, possa de fato glorificar e exaltar o Teu nome. Continue falando conosco nesta manhã, é nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Qual é o personagem bíblico que você mais se identifica? Alguns irmãos aí provavelmente falam assim, eu me identifico com Davi, grande rei, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, como diz a própria Bíblia. Outros podem se identificar mais com um dos profetas, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias. Quando você vê um irmão muito chorão, você pode chamar ele de Jeremias, por exemplo, né? Porque Jeremias é chamado de um profeta chorão, não é? Eu, pessoalmente, tenho uma grande identificação com Pedro. E por que eu me identifico muito com Pedro? Porque eu vejo iniciativas comuns que Pedro tinha, que são características do meu temperamento. Ele era muito proativo. Geralmente, quando você lê um texto e você vê uma reação dos discípulos diante de um milagre, diante de uma palavra, diante de uma circunstância, geralmente é Pedro que está ali reagindo, inclusive em nome dos demais. Mas também me identifico muito com Pedro na sua fragilidade. Porque ao mesmo tempo que Jesus disse para ele no primeiro encontro, a primeira vez que Jesus esteve com Pedro, Jesus disse assim, você é Simão, mas a partir de agora eu te chamo de Pedro. Apesar de chamá-lo de Pedro, que significa pedra, Petros em grego, sempre Pedro revela algumas fragilidades. Ele é aquele cara corajoso, por exemplo, que diz, Senhor, eu quero andar sobre as águas. E ele vai. Mas ele é o mesmo que afunda. E Jesus diz assim, homens de pequena fé. Então esse é Pedro. E eu acho que eu sou muito parecido com Pedro nesse temperamento, nessas situações, nessas circunstâncias. E esse texto, no decorrer dos anos, ele passou a me chamar muita atenção. Porque nós estamos aqui depois que Jesus havia caminhado todo aquele período de discipulado com os seus discípulos. Lá em João 17, por exemplo, Jesus entrega os seus discípulos ao Pai antes de ser crucificado. Ele ora por eles e diz, Pai, eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Mas como que ele completou se ele ainda não havia morrido e ressuscitado? Ele está se referindo à obra dele de forjar os seus discípulos, de preparar os seus discípulos. E Pedro está entre esses que foram preparados durante aqueles anos e meses pelo Senhor, numa caminhada vida a vida, numa comunhão tão profunda, comendo com Jesus, andando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo a oposição contra Jesus. Então há uma história, uma jornada, uma caminhada, um investimento. E Jesus, então, aqui já havia morrido, e ele já havia ressuscitado. E aí o texto começa dizendo assim, depois disso Jesus apareceu novamente aos discípulos. Depois de quê? Porque Jesus já havia aparecido outras 2 vezes aos discípulos. Uma, Tomé não estava, você lembra? Ele não estava, quando o pessoal narrou para ele, Jesus apareceu, Tomé. Aí Tomé disse, só vou acreditar se eu ver e se eu tocar. Aí Jesus aparece uma segunda vez. E aí ele chega, pode tocar, Tomé. E aí nós conhecemos a história. É interessante observar que nessas outras 2 vezes que Jesus apareceu aos discípulos, onde estava Pedro? Ali, naquele lugar. Mas há um detalhe interessante. Diferente das outras situações, nós não vemos Pedro fazer nada. Ele não fala nada. Não há nenhuma reação registrada nas Escrituras da parte de Pedro. Ele parece estar tímido, acuado, distante daquelas outras situações. E o pior, a gente continua lendo o texto e o texto diz então que depois que Jesus apareceu, ele apareceu novamente no mar de Tiberíades. Aí foi assim. Então o texto vai contar para nós como foi essa terceira aparição de Jesus aos discípulos. E o texto começa dizendo assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, papapá, disse Simão, vou pescar. Lá no meu estado tem um ditado interessante, né? Tá nervoso? Vai pescar. Isso é coisa de goiano, né? Tá nervoso? Vai pescar. O pessoal gosta de pescar, né?
Só gosto de pescar. Eu sou um goiano urbanizado, então eu sou assim, os caras vão 15 dias para o Araguaia, acampam lá, né? Não funciona celular, não tem internet, né? Aí dentro de você, ou você está dizendo assim, glória a Deus, ou você está dizendo assim, misericórdia, 15 dias num lugar desse, mas lá o povo gosta de pescar, né? Eu gosto de pescar, 1 dia e meio. Dos 15 me deixa lá 1 dia e meio. 1 dia e meio eu já estou calmo, desestressado, eu estou ficando estressado com a calmaria. A calmaria começa a me estressar. Mas nesse texto aqui, a declaração de Pedro, vou pescar, é trágica. Ele não vai pescar porque ele está nervoso. Ele não vai pescar porque ele está estressado. Ele não vai pescar porque era o hobby dele. Quando ele diz, vou pescar, é uma declaração de retrocesso. Ele está dizendo assim, não deu. Esse tempo todo eu andei com Jesus, eu tentei viver para Ele, caminhar com Ele, seguir a Ele, mas eu vou voltar para as redes. Eu vou voltar a ser um pescador. Isso é muito forte, porque se nós olharmos Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, quando Jesus tem o segundo encontro com Pedro, Jesus encontra com Pedro e alguns outros discípulos aqui, nesse mesmo lugar, no mar de Tiberíades. E eles eram pescadores. E o que Jesus disse para Pedro ali, naquela experiência, tempos antes, quando ele ainda não andava com Jesus, Jesus disse para ele, a partir de agora, Pedro, você não é mais pescador de peixes, você se tornou pescador de homens. E aí a Bíblia diz o seguinte, e eles, abandonando as suas redes, o seguiram. O que nós estamos vendo acontecer aqui? O inverso. Eu não sirvo para ser pescador de homens. Eu tenho que voltar para as redes. E o duro é que Pedro influenciava a turma. Que o texto diz que foi uma galera com ele. Um monte de discípulos, vamos pescar. Vamos voltar para as redes. Vamos voltar para os barcos. Uma turma de discípulos, uma parte dos discípulos o acompanham. Por que isso está acontecendo nesse texto? Não deveria Pedro estar feliz, regozijante, renovado, inspirado, encorajado? Ora, ele havia visto que Jesus foi morto, mas agora Jesus já aparecera 2 vezes anteriormente para eles. Ele tinha visto Jesus glorificado, ele viu que Jesus cumpriu o que prometeu, ao 3º dia ressuscitou, venceu a morte, ele é Senhor da vida. Como, Pedro? Por que você está aqui? Por que você está desistindo? Por que você está jogando a toalha? Por que você quer voltar a ser pescador de peixe? Se nós observarmos, e essa história eu creio que basicamente todos nós conhecemos, Pedro traiu Jesus. Pedro traiu Jesus quando o negou por 3 vezes. E a narração dos evangelhos dessa experiência é algo muito profundo. Porque os evangelhos nos narram que Jesus rogou ao Pai, porque Pedro estava sendo peneirado. Jesus rogou ao Pai para que o Pai o sustentasse. Jesus mesmo disse, você vai me negar, Pedro. E ele disse, não, eu nunca negaria o Senhor. Mas ele negou. E há um detalhe nos evangelhos que eu fico só imaginando. Quando eu chegar no céu, eu vou falar assim, Pedrão, senta aqui. Me tira essa dúvida aqui, que até hoje, cara, quando eu olho para isso, eu fico assim, tentando imaginar o que aconteceu. As Escrituras dizem que Jesus estava na casa de Caifás e que quando Pedro negou pela 3ª vez, o que aconteceu, gente? O galo cantou, como Jesus disse, não foi? Mas há um outro detalhe que as Escrituras dizem. Elas nos informam que, nesse momento, o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Jesus.
eu já tentei imaginar muitas vezes qual foi esse olhar de Jesus. Como Jesus olhou para Pedro? Eu tenho uma tese. Eu acho que Jesus olhou com um profundo olhar de amor. Mas isso foi tão duro para Pedro, tão duro, que diz a Escritura que ele saiu e chorou amargamente. Você lembra disso? E aí Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos, mas o coração de Pedro está tomado pela decepção. O coração de Pedro está tomado pela frustração. Ele achava que seria capaz. Ele achava que nunca negaria. Ele achava que era o amigo de Jesus para todas as horas. Ele achava que ele era o discípulo que nunca recuaria, mas estava estampado diante dele. Ele não era quem ele pensava ser. Ele não era forte como ele achava que era. Ele não era fiel como ele queria ser, mas no fundo não era. E apesar de Jesus ter ressuscitado, o coração de Pedro está longe de Jesus. Está longe de Jesus. Por isso esse texto é tão tremendo. Porque ele nos fala de um Senhor que vai resgatar o coração do seu discípulo. De um Senhor cujo discípulo está literalmente num poço espiritual, atolado, inerte, decepcionado, pronto para voltar atrás e não para seguir para frente. E meus amados irmãos, quantos de nós já passamos com maior ou menor intensidade por esses mesmos sentimentos? Quantos de nós na caminhada, na jornada cristã, achávamos que conseguiríamos lidar com determinadas coisas de um modo melhor com a qual não conseguimos? Quantas vezes já nos decepcionamos conosco mesmo? Olhando para o nosso próprio coração, para as nossas inclinações, para as nossas falhas. Quantas e quantas vezes andamos alegremente, a palavra do Senhor falou conosco, a vida de oração foi renovada, mas de repente nós caímos no ostracismo espiritual, numa grande dificuldade de avançar, uma profunda decepção com a gente e às vezes até com Deus, dependendo do modo com que nós olhamos para os problemas. Mas nessa manhã, nós precisamos olhar como Deus lida conosco, quando o nosso coração se encontra distante, resistente, ferido. Como Deus age? O que Ele faz? Quem sabe nessa manhã é Jesus que está à beira da praia. Você está isoladinho naquele barco. Eu lembro de um filme que o Stallone e o Schwarzenegger fizeram, em que eles estão numa prisão inviolável. E quando eles conseguem vencer todas as formas com que aquela prisão tinha de manter os seus prisioneiros ali, e eles chegam para fora da prisão, o que eles descobrem? A prisão era um navio. E quem assiste o filme fala assim, meu Deus do céu, depois de tanta coisa, agora os caras estão isolados no meio do oceano. Então, às vezes, a gente pega o barquinho, vai para o meio do lago e fica ali isolado, cercado de água. Existe até o perigo da gente começar a amar o isolamento. De toda tentativa de alguém de se aproximar, a gente, fica de longe. A gente até dá uma remada para mais longe ainda. E aí, quem sabe, nessa manhã o Senhor está dizendo assim, eu vim aqui para te fazer uma visita. Eu vim aqui para bater um papo. Eu vim aqui para você perceber algumas coisas que você não está percebendo. E há 3 coisas tremendas nesse texto sobre Deus, o modo com que Deus age quando nós estamos assim, que eu queria que você soubesse. A primeira questão é,
o poder de Deus continua o mesmo. Eu mudo. Eu sou instável. Eu tenho desejos e anseios que eu não consigo alcançar. Eu faço propósitos que eu não consigo cumprir. Eu estabeleço metas espirituais que parecem depois inatingíveis. O mesmo que já foi tão alegre, tão dinâmico, se torna tão apático e tão triste com as questões espirituais. Nós somos assim. Mas o Deus a quem nós servimos não é assim. E esse mesmo Deus que um dia nos alcançou com o seu poder, com a sua salvação, com a sua graça, é o mesmo Deus que permanece. Por que esse texto nos revela isso? Nos revela justamente pelo fato de que nesse capítulo nós vemos, que eu me lembre, o único milagre que se repete do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Lembra que eu citei Lucas 5? O que aconteceu lá em Lucas 5, no encontro de Jesus com Pedro, quando Pedro se tornou um discípulo de Jesus? O que aconteceu lá? Jesus usa o barquinho de Pedro para fazer um sermão para a multidão. Depois ele vira para Pedro e alguns dos outros discípulos e diz: o que vocês pescaram essa noite? Senhor, nós não pegamos nada. Onde que isso aconteceu? Mar de Tiberíades. Mesmo lugar. Aí Jesus diz assim, lancem a rede à direita aí. Senhor, nós não pegamos nada, mas pelas tuas palavras lançaremos as redes. Uns anos atrás eu ganhei um quadro que tinha essa frase, eu gostava muito dele. Pela tua palavra lançaremos as redes. Porque a gente não pegou nada, Senhor. O Senhor está mandando, nós vamos fazer. E o que aconteceu? O milagre da multiplicação dos peixes. Lá no iniciozinho da caminhada de Pedro com Jesus. Qual foi a reação de Pedro? Afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E aí foi quando Jesus disse para ele: Pedro, a partir de hoje, você será um pescador de homens. Eu sei que você é pecador, Pedro. Eu sei quem você é, muito mais do que você pensa. Mas eu estou te chamando. Eu tenho uma vida nova para você. Então Jesus, com poder, chama Pedro, resgata Pedro, torna Pedro um de seus discípulos, investe na vida de Pedro. E o que nós estamos vendo acontecer aqui, quando Pedro está tão depressivo, tão desalentado, espiritualmente tão derrubado? Jesus vai lá e o que Jesus faz? O mesmo milagre. Se você fosse Pedro, qual seria a possibilidade de você não lembrar disso? Qual seria a possibilidade de você se esquecer que daquela outra vez o seu Senhor, da mesma forma, disse: vocês têm peixe aí? Não, Senhor, não temos. Então lance à direita a rede. E aí você lança a rede e o mesmo milagre no mesmo lago acontece. Isso mexe tanto com Pedro. Lembra que eu falei, ele era impulsivo, né? Isso mexe tanto com ele, que ele devia estar lá com uma sulguinha da Palestina daquela época, né? E aí ele jogou uma capa para ficar um pouco mais decoroso, e o cara não esperou o barco chegar, não. Ele saiu nadando 90 metros de nado para encontrar com Jesus. Veja o impacto. Até aqui Jesus não teve nenhuma palavra pessoal com ele, mas veja o impacto no coração de Pedro. E veja como isso pode nos impactar. Se nós entendermos o Deus poderoso que nos salvou em Cristo Jesus continua o mesmo. Quem mudou foi você.
O coração que vacilou foi o seu. Quem se distanciou foi você. Ele não. Ele continua sendo quem ele é, com a mesma graça, com a mesma restauração, com o mesmo renovo, com o mesmo perdão. Uma segunda coisa que nós vemos aqui em Deus, através de Cristo Jesus, é que além do poder continuar o mesmo, o seu cuidado continua o mesmo. Diz o texto então que Pedro vai e nada, chega lá na beirada. Eu fico imaginando Pedro agora, né? A hora que ele chega na areia, né? E agora, né? O que eu falo, o que eu faço? Você já pensou um gelo? Você já se sentiu assim, travado com alguém? Ei, irmãozão, hein? Depois daquela briga feia, aquela vontade de chegar, de melhorar a situação. Como é que eu falo? Como é que eu começo? Eu compro uma flor, mas se eu comprar vai forçar a barra, né? A gente fica travado, não fica? Imagina se Pedro travado. Aí ele chega na beira da praia, está lá Jesus, fazendo um café da manhã. Fogueirinha. Já tinha peixe, pessoal. Peixe enlaçado. Uma entradinha, né? Pãozinho. Provavelmente sem fermento. Ó, Pedro, chega aí. Chega, rapaz. Senta aí, vamos comer. Você tomou café da manhã? Não, senhor. Então, vem, vamos comer. Ó, os outros estão chegando. Fala para eles trazerem mais peixe. Eu já pus uns aqui, mas traz mais peixe. Vamos comer peixe. Quantas vezes aqueles discípulos devem ter vivido isso com Jesus? Há uma coisa no partir do pão em Jesus que é tão forte. A gente associa muito à ceia, não é? A gente associa muito à ceia, mas eu acho que Jesus tinha um modo tão peculiar, tão próprio, tão único de partir o pão, que, por exemplo, aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles estão conversando e não estão identificando que é Jesus. O coração deles, eles vão dizer isso depois, né? Estava aceso, aquela presença mexia com eles, mas até então eles não conseguiam saber que era Jesus. Mas diz o texto que quando Jesus chega na hospedaria com eles e que Jesus parte o pão, naquele momento eles, é o Senhor. E aí diz o texto que Jesus sai do meio deles, que Jesus desaparece diante deles. Aqui nesse texto, está lá Jesus. Aí diz o texto que ele parte o pão, ele dá aos discípulos, e o texto diz assim, eles sabiam que era Jesus, mas eles não falavam nada, eles não perguntavam, é o Senhor mesmo, Senhor? Mas eles sabiam que era. E por que sabiam? Eu creio que é por causa do cuidado. Porque apesar de tudo que havia acontecido, e de certa forma todos ali serem desertores, entre aspas, da fé, ali estava Jesus, assando peixes, partindo pão. Se nós observarmos, mesmo nos períodos de maior depressão espiritual pelo qual nós possamos passar, mesmo nesse período ou nesses períodos, você verá sinais do cuidado de Deus com você. Você verá. Você observará que em coisas pequenas Deus está lhe sinalizando para você. Meu filho, você está longe, não está? Mas eu continuo cuidando de você. Meu filho, seu coração está duro, não está? Mas eu continuo cuidando de você. Até a disciplina é um sinal de que Deus continua cuidando da gente. Você sabia disso? Não é o que Hebreus capítulo 12 diz? Que se a gente for disciplinado, o que a gente deve fazer? Você deve dizer, amém, glória a Deus. Por quê? Porque filho é disciplinado. Agora os bastardos não. É o que diz a Escritura lá. Então, se você tem, às vezes, no seu abatimento espiritual, passado por algum nível de disciplina, olhe e diga, Deus, o Senhor ainda cuida de mim.
olha onde eu estou, olha onde meu coração está, e o Senhor ainda cuida de mim. E comece a observar os pães e peixes que Deus tem assado para você também. Me lembro de uma situação em que eu estava bem abatido, situação econômica, era um missionário, atuando na Bahia, tinha ido fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia na cidade de Anápolis, em Goiás, sem dinheiro, uma situação difícil. E a minha esposa virou para mim e falou assim, como é que vamos fazer? Não tem dinheiro para nada. E hoje como é que vai ser? E amanhã como vai ser? E eu tento segurar a bola. Não, meu bem, fica tranquila, Deus proverá. Mas dentro de mim eu falo assim, Senhor, e ainda fica essa mulher aqui, Senhor, falando na minha cabeça, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Como é que vai resolver? E eu estava assim, dentro de mim eu estava abatido. Estava abatido, aquilo estava me fazendo mal. Aí eu falei para ela assim, vamos dar uma volta? Vamos andar, vamos distrair um pouco. Vamos sim. Né? Sem dinheiro para pagar uma Coca-Cola. Estamos andando assim na avenida, num bairro chamado Vila Formosa, de repente um cara me para. Tudo bem, meu querido? Você é o Jean, não é? Sim, sou. Missionário Jean, não é? Sim. Rapaz, eu precisava encontrar com você. Tinha tempo que eu queria encontrar com você. É mesmo? Mas como você está no campo missionário? Né? Eu não sabia como fazer. Eu falei assim, mas por que você está precisando de mim, meu querido? Não, é porque Deus colocou no meu coração te dar uma oferta, eu não sabia como te entregar. Então está aqui na minha carteira guardado, rapaz. Era uma oncinha, irmãos. Sabe o que é oncinha, não? 100 contos. Eu nunca tinha tido uma nota de R$100. Claro, os R$100 não resolveriam todos os problemas. Mas você tem ideia de como eu fiquei feliz? Porque aquilo para mim foi Deus me dizendo, eu estou cuidando. Agora, eu sou presbiteriano, né? O pastor esqueceu de dizer que a igreja presbiteriana é luz. Presbiteriano, vocês acham que presbiteriano não fala glória a Deus, né? Vocês acham que presbiteriano não fala aleluia. Quando você vê um presbiteriano gemer, é que ele está falando internamente. Então, o meu lado mais pentecostal, eu queria dar uns saltos na rua e tal, mas o meu lado presbiteriano fez eu dizer assim para mim mesmo, glória a Deus. Dentro do meu ser. E eu dei um abraço naquele irmão e falei assim, meu irmão, você não sabe como você foi instrumento de Deus nesse dia. Deus continua cuidando. Deus continua sendo o mesmo. Por último, o seu chamado continua sendo o mesmo. O texto continua dizendo então que ali, ao redor daquela fogueira, naquela manhã, então Jesus pega e toma Pedro meio de lá e fala assim, Pedro, agora é uma conversa minha e sua. Vamos conversar aqui, cara. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Pedro. Sim, senhor. Você me ama? Você me ama, Pedro? Gente, quando as coisas estão boas, alguém perguntar para a gente se a gente ama, é uma resposta, inclusive, prazerosa de dar, não é? A irmãzinha lá, que estava triste por causa da briga e tal, chega no marido, né, e fala, bem, você me ama. Mas agora pensa comigo, se houve uma traição, e o lado que foi ferido diz assim, você me ama? É fácil dizer que ama? Não é. Mesmo quando você ama. Sabe por quê? Porque parece que tudo o que aconteceu diz o contrário. Parece que tudo que aconteceu diz que você não ama. Como é que você ama e fez o que você fez? E aí Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Então, Pedro, o que é que você está fazendo aqui pescando peixe?
Esse não é o seu chamado, Pedro. Você foi chamado para pastorear as minhas ovelhas. Aqui não é o seu lugar. Você me ama? Então aqui não é o seu lugar. Muitas vezes, quando nós temos decepções espirituais, seja com a gente, com outras pessoas, com a igreja, quando a gente acha que, na loucura da nossa mente, Deus falhou com a gente, Deus mudou com a gente, quando a gente está vendo que Deus nunca muda. Então, quantas e quantas vezes nós temos a tendência de dizer assim, ó, chega, vou dar um tempo. Você já ouviu isso de alguém, Rogério? Pastor, é o seguinte, eu preciso dar um tempo, é só um tempinho, vou ali pescar os próximos 30 anos da minha vida, não é? E a gente afasta-se do chamado. Mas aqui o que Jesus está fazendo? Jesus está resgatando o coração de Pedro e dizendo, Pedro, o seu chamado não foi removido. Pedro, você foi chamado para apacentar as ovelhas. E aí Jesus pergunta uma segunda vez, você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. E Jesus pergunta uma terceira vez, Pedro, você me ama? E o texto diz que ele se amargurou. Porque Jesus perguntou pela terceira vez. Por que, gente? Por que Jesus perguntou pela terceira vez? E por que isso doeu dentro de Pedro? Jesus perguntou porque quando ele vem nos restaurar, ele trata aquilo que precisa ser tratado. Ele não joga para debaixo do tapete. Ele não finge que as coisas não aconteceram. Ele trata com o nosso coração. Ele vem com o mesmo poder. Ele vem com o mesmo cuidado. Ele vem com o mesmo amor. Ele vem resgatar o seu chamado. Mas ele vem para te dizer, vamos resolver isso. Ele não vem, porque tem gente que é assim, né? Quando acontece um problema, qual é o jeito que a pessoa resolve o problema? Fingindo que ele não existiu. Quebra o pau no final de ano, um Natal virou uma tristeza. Aí o pessoal fala, vamos resolver o problema. Como? Vamos fazer um churrasco. Aí chega lá no churrasco, todo mundo chateado, magoado, né? E aí chega o sogrão e fala assim, meu genro amado, vem cá comer uma picanha, já pega a pontinha da picanha para te dar. Aí você já entendeu, ele está pedindo perdão. Jesus não trata assim. Jesus toca nas questões. E fala assim, vamos resolver isso. E por que o coração de Pedro sentiu amargo? Eu penso que a palavra amargo nesse contexto não é a palavra de rancor, mas é a palavra sim como um fel. Porque ele tinha consciência do que ele tinha feito. Era grave. Ele tinha vergonha. Às vezes nós sentimos assim. Mas olha que coisa tremenda que nós vemos em Jesus. Ele nos chama e diz assim, acabou não. Você acha que mesmo com essa pisada de bola sua, então agora eu te dispensei? Você está jogado de escanteio? Não. Não. Vamos conversar. Você me ama? Amo, Senhor. Então volta. Volta para aquilo que eu te chamei. Responde aquilo que é o chamado da sua vida. Viva para a minha glória. Viva para a minha glória. Será que funcionou? Essa ação de Jesus, essa manifestação desse poder que continua o mesmo, desse cuidado que continua o mesmo, desse chamado que continua o mesmo? Nós sabemos que sim. Nós sabemos por várias situações. Nós sabemos porque Pedro se tornou
ali na igreja primitiva, no grande líder da igreja, no seu primeiro momento da história. Nós sabemos porque Pedro foi aquele homem cheio do Espírito Santo que em Atos 2 pregou um sermão na inauguração da igreja do Novo Testamento e só naquele dia mais de 3.000 homens se converteram. Nós sabemos sim que Pedro foi restaurado pelo ministério que ele desenvolveu, inclusive sendo o primeiro apóstolo aos gentios, quando ele foi na casa de Cornélio, e sendo apóstolo com João aos samaritanos, quando ele pregou o evangelho depois de Filipe, o diácono, na região de Samaria. Até a história posterior à Bíblia nos fala de como Pedro foi restaurado. Você sabe como Pedro morreu? E é interessante que se você continuar lendo aqui, João 21, há um diálogo de João, o apóstolo, com Jesus sobre a morte de Pedro. E Jesus disse, ele vai me glorificar com a sua morte. Só que nós não temos o relato bíblico da morte de Pedro. Temos o relato histórico, o registro histórico. Pedro morreu na época da grande perseguição de Roma contra os cristãos, mesma época, próximo da época em que o apóstolo Paulo foi decapitado, ele morreu crucificado. E quando ele estava sendo levado para a cruz, ele disse, não me crucifiquem, como o meu Senhor morreu. Eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo. Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Você sabe? Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque ele teve medo de morrer. Porque ele teve medo de morrer. Há coisas que talvez hoje, meu irmão, minha irmã, você não consiga ainda oferecer para Deus. Há coisas que talvez você ache até que você estava assim bem, né? Você ia bem, e que de repente você viu que não. E você afundou. Mas em nome de Jesus, essa não é toda a sua história. Talvez esse é um capítulo que você não gostaria que existisse, mas não é toda a história. Por isso Jesus vem e nos renova. Por isso Jesus vem e nos visita com a sua graça. Por isso ele vem e mostra, o meu poder continua o mesmo. Paulo fala sobre isso, ele diz que nós somos renovados de glória em glória. Então aquela glória que te salvou, quantas vezes ela precisará renovar você? Então se Jesus nessa manhã vem ao seu encontro para te lembrar essas coisas, para te lembrar que o poder dele é o mesmo, o cuidado dele é o mesmo, o chamado dele é o mesmo, meu amado, minha amada, então o que você deve fazer? Abraçar a graça e dizer, aleluia, Senhor, me renove, Senhor, me restaure, Senhor, resgata a alegria do meu coração. Davi, quando pecou contra Deus, olha o que Davi fez, irmãos. Davi armou uma artimanha para matar um homem fiel a ele, porque ele estava traindo esse homem, deitando-se com a sua mulher. E a mulher ficou grávida, e para aquilo não virar um escândalo, e o homem não se levantar contra ele, ele criou uma emboscada contra ele. Diz o texto da palavra de Deus que quando caiu a consciência, quando ele entendeu a gravidade dos pecados dele, que os seus ossos doíam, que ele perdeu totalmente o vigor, e ele entrou numa profunda depressão espiritual. E lá no Salmo 51, ele ora a Deus e diz assim, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele não pede para que a salvação seja restituída, mas ele pede a alegria de ser uma pessoa salva, porque ele havia perdido.
que nessa manhã o Senhor restaure a sua alegria nele, no evangelho dele, na igreja dele. Vocês me dão 5 minutos para eu contar uma história pessoal, que eu quero terminar com ela? Eu nasci num lar cristão, num lar evangélico. Conheci a palavra de Deus muito cedo. E o meu chamado foi muito cedo também. Então, com 15 anos, eu já era um missionário. Por volta dos 17 anos, trabalhando em invasões, em favelas, lugares muito pobres, eu estava muito decepcionado com a igreja, com a ausência da igreja naquele lugar de tanta pobreza, de tanta miséria, com o fato de tantos irmãos e irmãs não compreenderem o meu chamado. Então havia muita crítica, mais ou menos assim: esse cara ele está inventando isso porque ele não quer trabalhar. E o meu coração ardia, eu precisava servir, eu precisava fazer alguma coisa, e sem perceber, na minha imaturidade, não apenas porque eu era um adolescente ainda, mas porque de fato, como cristão, eu precisava crescer muito, aquilo foi tomando o meu coração, amargurando a minha alma. E sem perceber, aquilo tudo estava me afastando de Deus. Eu comecei a achar que, inclusive, eu era melhor do que os outros, porque eu cuidava de gente pobre, eu olhava para gente pobre, eu tinha misericórdia por gente pobre, e os outros crentes não têm tido misericórdia. Ou seja, o meu coração foi se afastando do Senhor. E cuidando de gente pobre, mas gente pecadora, que é uma coisa que pobre, rico, inteligente, quem estudou muito, quem não estudou nada, quem é inteligente não depende da sua formação acadêmica, gente que é sábio, gente que não é, e assim por diante. Qualquer pessoa, em qualquer realidade, isso eles têm em comum, todos nós temos em comum, é que todo mundo é pecador. Então, naquele ambiente de depressão espiritual, de afastamento da igreja, de distanciamento dos meus irmãos, de crítica, porque eu me tornei muito crítico, o pessoal lá na invasão falou assim: você fala muito de Bíblia e tal, mas a gente quer fazer uma festa. Vamos fazer uma festa junina. A gente quer fazer aqui as nossas comemorações, da nossa tradição, a gente fazer na roça. E eu acabei cedendo, falei assim: fazem o que vocês quiserem. E naquela noite que houve aquela festa, eu estava tão deprimido espiritualmente, que eu que não bebia nada, vejo assim num canto uma garrafa de uma pinga chamada 29, que eu acho que é a pior que existe, meio que pela metade. Eu falei assim: hoje eu vou experimentar esse trem. Fui lá, tomei umas doses dessa 29. Só que eu nem escolhi um lugar para já ficar quieto, né? Eu tomei essas doses de 29, tinha que atravessar um pedação cheio de gente, e eu comecei a ver que as minhas pernas não me obedeciam. E eu ficava assim: gente, o que está acontecendo? Nunca tinha ficado tonto. E saí cambaleante, tentando esconder o que estava acontecendo, envergonhado. Aí eu achei num cantinho um sofá jogado fora, tinha umas molas assim para cima, eu nem quis saber das molas, pá! Caí naquele sofá. E na minha mente eu falei assim: Deus, acabou. O que o senhor vai querer com esse cara? O que o senhor vai querer com esse cara? Pisei na bola, tem que arrumar um outro rumo para a minha vida, porque Deus não vai querer mais saber de mim. No outro dia, bem cedo, alguém bateu a porta daquele lugar que eu estava. Tem uma pessoa aqui querendo falar com você. Era um irmão chamado Alex, militar, cara do Rio de Janeiro. E eu com a cara, já imagina, né? Cara inchada, aquela dor de cabeça que eu nunca tinha sentido na vida. Difícil de abrir o olho. Quando abriu a porta, se vê aquela claridade. Alex, é você, Alex, você que está aqui? Aí falou assim: meu querido lindo. Ele gostava de chamar todo mundo assim: meu querido lindo. Mas o que você está fazendo aqui, Alex? Meu irmão, eu tinha que vir aqui para te dizer: a gente ama você. Você sumiu. E essa noite eu lembrei de você a noite inteira. E eu tinha que te achar, tinha que te encontrar. Aí ele veio, pá, me abraçou. Você, vamos lá, meu irmão.
naquele dia, Jesus me visitou na praia, através dos braços daquele irmão. Você entende? O que Deus estava me dizendo? Acabou não, cara. Você pisou na bola, não acabou não. Acabou não. Eu movi um irmão seu para orar por você de madrugada e mandei ele aqui, para você saber que eu te amo. E eu imagino que se Deus não tivesse misericórdia por mim naquele dia, provavelmente eu não estava hoje aqui, pregando a palavra dele para vocês. Curva a sua cabeça.